Cochrane, que cidade fez apelo a ele? Tarento, senhor. Muito bem, e então? Houve uma batalha, senhor. Muito bem, onde? O olhar vazio do menino perguntou à janela vazia. Fabulado pelas filhas da memória, e no entanto, era, de uma certa forma, como se a memória não o tivesse inventado. Uma frase, então, de impaciência, um golpe das asas de intemperança de Blake. Eu ouço a destruição de todo o espaço, vidro estilhaçado e alvenaria ruída, e o tempo, uma lívida chama final. O que restou para nós então? Eu esqueci o lugar, Senhor. 279 anos antes de Cristo. Ásculo, disse Stephen, olhando para o nome e a data no livro sebento. Sim, senhor. E ele disse, uma outra vitória como essa e nós estamos liquidados. Daquela frase, o mundo se lembrara. Uma vaga tranquilidade mental embotada. De uma colina acima, de uma planície semeada de cadáveres, um general falava aos seus oficiais apoiado em sua lança. Qualquer general a quaisquer oficiais. Eles prestam ouvido. Você, Armstrong, disse Stephen. Qual foi o fim de Pirro? Fim de Pirro, senhor? Eu sei, senhor. Pergunte a mim, senhor, disse Comyn. Espere. Você, Armstrong, você sabe alguma coisa sobre Pirro? Um saco de rolinhos doces de figo estava confortavelmente instalado na sacola de Armstrong. De vez em quando, ele os enroscava nas palmas das mãos e os engolia suavemente. Migalhas aderiram à polpa de seus lábios. O hálito adocicado de um menino. Gente rica, orgulhosa porque seu filho estava na marinha. Vicar Road, Dalkey. Pirro, senhor. Pirro, um pier. Todos riram. Uma risada alta, maliciosa, sem alegria. Armstrong olhou para os seus colegas à volta, regozijo tolo em esboço. Dentro de alguns instantes eles vão rir mais alto, conscientes da minha falta de comando e das mensalidades que seus papais pagam. Diga-me agora, disse Stephen, cutucando o ombro do menino com um livro, o que é um pier? Um pier, senhor, disse Armstrong. Uma coisa lá na água, uma espécie de ponte, o Pier Kingstown, senhor. Alguns riram novamente, sem alegria, mas com sentido. Dois no banco de trás sussurraram. Sim, eles sabiam. Não tinham nunca aprendido, nem tinham nunca sido inocentes. Todos. Com inveja, ele observou seus rostos. Edith, Ethel, Gertie, Lily. Semelhantes a eles, seus hálitos também, adocicados por chá e geleia, seus braceletes rindo com riso abafado na luta. Pier Kingstown, disse Stephen. É isso, uma ponte desapontada. As palavras perturbaram os olhares deles. Como, senhor? Disse Comyn. Uma ponte fica através de um rio. Para o livrinho de contos populares de Haynes. Ninguém aqui para ouvir. Hoje à noite, habilmente, em meio a conversas e bebidas desenfreadas, penetrar na malha reluzente de sua mente. O que então? Um bufão na corte de seu mestre, tratado com indulgência e menosprezado, conquistando um elogio clemente do mestre. Por que eles haviam escolhido toda essa parte? Não exclusivamente por uma carícia suave. Para eles também, a história era um conto como outro qualquer ouvido demais. Sua nação, uma casa de penhores. Não tivesse Pirro caído pela mão de uma bruxa em Argos, ou não tivesse Júlio César sido morto a punhaladas. Eles não podem ser descartados do pensamento. O tempo os marcou a ferro em brasa, e agrilhoados eles estão alojados no lugar das possibilidades infinitas que eles jogaram fora.
Mas podem essas ter sido possíveis, visto que elas nunca se deram? Ou foi possível apenas essa que aconteceu? Tecelão do vento. Conte-nos uma história, senhor. Oh, por favor, senhor, uma história de assombração. Onde vocês começam nisso? Perguntou Stephen, abrindo um outro livro. Não chorem mais, disse Coleman. Continue então, Talbot. E a história, senhor? Depois, disse Stephen. Continue, Talbot. Um menino escuro abriu um livro e o apoiou rapidamente sob a proteção de sua sacola. Ele recitou o verso aos trancos com olhares esporádicos para o texto. Não chorem mais, tristes pastores, não chorem mais, pois Lícidas, que chorais, não está morto, embora submerso no fundo das águas mortais. Deve ser um movimento, então, uma realidade do possível como possível. A frase de Aristóteles se formou dentro dos versos ininteligíveis e eles flutuaram para dentro do silêncio estudioso da biblioteca de Santa Genoveva, onde ele lera, noite após noite, protegido contra o pecado de Paris. Ao seu lado, um franzino siamês examinava um manual de estratégia. À minha volta, cérebros alimentados e se alimentando, sob lâmpadas elétricas fosforescentes, empalados, com antenas a bater ligeiramente. E na escuridão de minha mente, uma preguiça do submundo, relutante, desprovida de claridade, a mover suas pregas escamosas de dragão. O pensamento é o pensamento do pensamento. Claridade tranquila, a alma é de certa maneira tudo que existe. A alma é a forma das formas. Tranquilidade, súbita, vasta, candente, forma das formas. Talbot repetiu. Pelo amado poder dele que andou sobre as ondas, pelo amado poder. Vire a página, disse Stephen serenamente. Eu não vejo nada. O que, senhor? Perguntou simplesmente Talbot, se inclinando para a frente. Sua mão virou a página. Ele se reclinou para trás e prosseguiu novamente, tendo acabado de se lembrar. Dele que andou sobre as ondas. Aqui também, acima desses corações covardes, repousa sua sombra, e no coração e nos lábios esclarecedores e nos meus. Repousa nos rostos ansiosos dos que lhe ofereceram uma moeda do tributo. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Um olhar prolongado partindo de olhos escuros, uma frase enigmática para ser tecida cada vez mais no tear da igreja, para sempre. Adivinhe, adivinhe, adivinho. Ganhei grãos para semear do paizinho. Talbot deixou seu livro fechado deslizar para dentro da sacola. Eu vi todos? Perguntou Stephen. Sim, senhor. Hóquei às 10, senhor. Metade do dia, senhor, quinta-feira. Quem pode responder uma charada? Perguntou Stephen. Eles recolheram seus livros, os lápis estalando, as páginas farfalhando. Empurrando uns aos outros, eles passaram as tiras de couro e afivelaram suas sacolas, todos tagarelando alegremente. Uma charada, senhor? Pergunte a mim, senhor. Pergunte a mim, senhor. Uma bem difícil, senhor. É esta charada, disse Stephen. O galo cacarejou, o céu azulou, sinos de bronze soaram 11. A hora da pobre alma ir para o céu chegou. O que é isso? O que, senhor? De novo, senhor. Nós não ouvimos. Os olhos deles cresciam enquanto os versos eram repetidos. Depois de um silêncio, Cochrane disse: O que é, senhor? Nós desistimos. Com a garganta comichando, Stephen respondeu: A raposa enterrando sua avó debaixo de um avezinho. Ele se levantou e soltou uma risada estridente e nervosa, a qual os gritos deles ecoaram consternação. Um taco bateu na porta e uma voz no corredor chamou: Hóquei. Eles se separaram, andando de lado por entre os bancos, saltando por cima deles. Em pouco tempo eles tinham partido, e do quarto de despejo veio o estrépito dos tacos e o clamor de suas botas e línguas. Sargent, que fora o único que se deixara ficar, avançou lentamente, mostrando um caderno de notas aberto. Seu cabelo embaraçado e seu pescoço fino testemunhavam
despreparo e irresolução, e através de seus óculos embaciados, olhos se erguiam em apelação. Na sua face, apática e sangue, havia uma mancha de tinta em forma de tâmara recente e úmida como o leito do caracol. Ele estendeu seu caderno. A palavra somas estava escrita no cabeçalho. Abaixo havia algarismos inclinados e embaixo de tudo uma assinatura tortuosa com voltas cegas e um borrão. Sirius Sargent, seu nome e carimbo. O Sr. Deasy me disse para escrever tudo de novo e lhe mostrar, senhor. Stephen toca as bordas do livro. Inutilidade. Você compreende agora como fazer isto? Perguntou ele. Do número 11 ao 15, respondeu Sargent. O Sr. Deasy disse que eu deveria copiá-los do quadro, senhor. Você consegue os resolver você mesmo? Perguntou Stephen. Não, senhor. Feio e inútil. Pescoço fino e cabelo embaraçado e uma mancha de tinta no leito de um caracol. No entanto, alguém o amara, o carregara em seus braços e em seu coração. Não fosse por ela, a raça do mundo teria esmagado sob seus pés um caracol sem ossos despedaçado. Ela tinha amado seu sangue aguado, fraco denado do dela própria. Era isso então real? A única coisa verdadeira na vida? O corpo prostrado de sua mãe, o ardente columbano em seu zelo sagrado passou por cima. Ela não existia mais. O esqueleto trêmulo de um galho no fogo, o odor de um pau rosa e cinzas molhadas. Ela o salvara de ser esmagado sob os pés e partira, mal tendo existido. Uma pobre alma tendo partido para o céu, e uma chaneca sob estrelas cintilantes, uma raposa com cheiro desagradável de rapinas no seu pelo vermelho. Com olhos claros e impiedosos, cavava a terra, escutava, esburacava a terra, escutava, cavava e cavava. Sentado do seu lado, Stephen solucionou o problema. Ele prova por meio da álgebra que o fantasma de Shakespeare é o avô de Hamlet. Sargent olhou de esguela através de seus óculos inclinados. Tacos de hóquei retiniam no quarto de despejo, a batida oca de uma bola e gritos vindos do campo. Através da página, os símbolos se moviam numa solene dança mouresca, na pantomima das suas letras, usando bonés exóticos de quadrados e cubos. Dê as mãos, atravessem, inclinem-se diante do parceiro, assim, diabinhos da imaginação dos mouros. Partiram também do mundo Averroes e Moisés, Maimônides, homens escuros em semblante e ação, refletindo em seus espelhos zombeteiros a alma obscura do mundo, uma escuridão brilhando na claridade que a claridade não pode compreender. Você compreende agora? Você consegue fazer o segundo trabalho sozinho? Consigo, senhor. Em longos traços de pena vacilantes, Sargent copiou os dados. Esperando sempre por uma palavra de ajuda, sua mão moveu fielmente os símbolos variáveis, uma ligeira coloração de vergonha estremecendo por trás de sua pele fosca. Amor Matrix, genitivo, subjetivo e objetivo. Com seu sangue fraco e leite azedo, ela o alimentara e o escondera, assim como os coeiros dele da vista dos outros. Como ele, eu era, esses ombros inclinados, essa desgraciosidade. Minha infância se curva ao meu lado, longe demais para eu pousar uma vez minha mão ali, ou sequer levemente. A minha está longe, e a dele é secreta como nossos olhos. Segredos, silenciosos, empedernidos, se sentam nos palácios escuros de nossos dois corações.
segredos exaustos de sua tirania, tiranos, desejando ser destronados. A soma foi feita. É muito simples, disse Stephen ao se levantar. É sim, senhor. Obrigado, respondeu Sargent. Ele secou a página com uma folha fina de mata-borrão e levou seu caderno de notas de volta para sua carteira. É melhor você pegar o seu taco e ir se juntar aos outros, disse Stephen, enquanto seguia a figura desgraciosa do menino que se dirigia para a porta. Sim, senhor. No corredor era ouvido o seu nome, chamado do campo de jogo. Sargent! Corra, disse Stephen. O Sr. Diesel está chamando. Ele parou no pórtico e observou os retardatários se apressar em direção ao campo de luta, onde vozes agressivas discutiam. Eles estavam divididos em times, e o Sr. Diesel veio embora pisando em pedacinhos de grama com seus pés em polainas. Quando alcançou o prédio do colégio, vozes novamente em disputa o chamaram. Ele virou para eles, seu bigode branco irritado. O que é agora? Gritou continuamente sem parar para ouvir. Cochrane e Halliday estão do mesmo lado, senhor, disse Stephen. Espere, por favor, por um momento no meu escritório, disse o Sr. Diesel, até que eu restabeleça a ordem aqui. E enquanto caminhava atarantadamente de volta pelo campo, sua voz de velho gritava severamente. O que há? O que é agora? Suas múltiplas figuras o cercavam, a brilhante luz solar descorando o mel de seus cabelos mal pintados. Um ar esfumaçado e viciado pairava no escritório com o cheiro do couro marrom claro das cadeiras. Como no primeiro dia em que ele barganhou comigo. Como era no princípio, é agora. No aparador, a bandeja com moedas Stuart, tesouro servil de um irlandereco, e sempre será, e bem confortáveis em seu estojo de colheres de pelúcia púrpura desbotada, os 12 apóstolos tendo pregado para todos os gentios, por todos os séculos. Um passo apressado nas pedras do pórtico e no corredor, afastando um sopro, seu bigode escasso, o Sr. Diesel parou junto à mesa. Em primeiro lugar, nosso acordo financeiro, disse ele. Ele retirou do paletó uma carteira de dinheiro atada por uma tira de couro que estalou ao ser aberta, e dela tirou 2 notas, uma delas feita de 2 metades coladas, e as colocou cuidadosamente sobre a mesa. 2, disse ele, atando e guardando sua carteira. E agora seu cofre forte para o outro. A mão, embaraçada de Stephen, se moveu por sobre as conchas amontoadas no frio almofariz de pedra, búzios e caurins e rombos, e esta espiralada como um turbante de emir, e esta a vieira de São Tiago. Uma coleção de um velho peregrino, um tesouro morto, conchas ocas. Um soberano caiu, novo e brilhante, sobre a lanosidade macia da toalha de mesa. 3, disse o Sr. Diesel, rodando com sua caixinha de níqueis em sua mão. Estas são coisas úteis de ver. Veja, isto é para os soberanos, isto é para shillings, 6 pence, meia coroas. E aqui coroas, veja. Ele fez saltarem dela 2 coroas e 2 shillings. 3,12, disse ele. Creio que você vai concordar que está certo. Obrigado, senhor, disse Stephen, juntando o dinheiro com uma pressa tímida e pondo tudo no bolso da calça. Nada de agradecimento, disse o Sr. Diesel. Você mereceu. A mão de Stephen, novamente livre, voltou para as conchas ocas, símbolos também de beleza e poder. Um bocado no seu bolso, símbolos manchados por cobiça e miséria. Não leve seu dinheiro desse jeito, disse o Sr. Diesel. Você vai tirá-lo em algum lugar e perdê-lo. Compre simplesmente uma dessas engenhocas. Você vai ver que elas são muito úteis. Responda alguma coisa. A minha ficaria quase vazia, disse Stephen. A mesma sala e hora, a mesma sabedoria, e eu o mesmo. 3 vezes agora, 3 cadeias à minha volta aqui. E então eu posso rompê-las neste instante se eu quiser. Por que você não economiza? Diz o Sr. Diesel apontando com o dedo. Você não sabe ainda o que é o dinheiro. Dinheiro é poder. Quando você tiver vivido tanto quanto eu
Eu sei, eu sei. Se ao menos a mocidade soubesse. Mas o que diz Shakespeare? Põe apenas dinheiro em sua carteira. Iago, murmurou Stephen. Ele ergueu os olhos das conchas ociosas para o olhar fixo do velho homem. Ele sabia o que o dinheiro era, disse o Sr. Deasy. Ele ganhou o dinheiro. Um poeta, sim, mas um inglês também. Você sabe qual é o orgulho dos ingleses? Você sabe qual é a palavra mais altiva que você pode ouvir da boca de um inglês? O Senhor dos Mares. Seus olhos mar-frios olharam para a baía vazia. Parece que é culpa da história, sobre mim e sobre as minhas palavras sem ódio. Que no seu império, disse Stephen, o sol nunca se põe. Bolas, gritou o Sr. Deasy. Isso não é inglês. Um celta francês disse isso. Ele deu umas pancadinhas com sua caixinha de níqueis de encontro à unha do seu polegar. Eu vou lhe dizer, disse ele solenemente, qual é sua basófia mais altiva? Eu paguei a minha parte. Bom homem, bom homem. Eu paguei a minha parte. Eu nunca pedi um shilling emprestado em toda a minha vida. Você pode sentir isso? Eu não devo nada. Você pode? Mulligan, 9 libras, 3 pares de meias, um par de borzeguins, gravatas. Curran, 10 guinéus. McCann, 1 guinéu. Fred Ryan, 2 shillings. Temple, 2 almoços. Russell, 1 guinéu. Cousin, 10 shillings. Bob Reynolds, meio guinéu. Köhler, 3 guinéus. A senhora McKernan, 5 semanas de alojamento. O punhado que eu tenho é inútil. No momento, não, respondeu Stephen. O Sr. Deasy riu com puro encantamento, guardando de volta a caixinha de níqueis. Eu sabia que você não podia, disse ele alegremente. Mas um dia você precisa sentir isso. Nós somos um povo generoso, mas também precisamos ser justos. Eu temo essas grandes palavras, disse Stephen, que nos tornam tão infelizes. Por alguns momentos o Sr. Deasy fitou severamente acima do aparador a magnitude bem proporcionada de um homem de saiote escocês axadrezado. Alberto Eduardo, príncipe de Gales. Você me considera um velho antiquado e um velho Tory, disse sua voz pensativa. Eu vi 3 gerações desde o tempo de O'Connell. Eu me lembro da praga da fome em 46. Você sabia que os núcleos Orange agitaram a opinião pública em favor da revogação do ato de união 20 anos antes que O'Connell fizesse? Ou antes que os prelados de sua confraria o denunciassem como demagogo? Vocês fenianos esquecem algumas coisas. Memória gloriosa, piedosa e imortal. O núcleo de Diamond and Armour, a esplêndida, ornado de cadáveres de papistas. O juramento de lealdade dos fazendeiros ásperos, mascarados e armados até os dentes. O norte protestante reacionário e os verdadeiros presbiterianos escoceses, legalistas da Bíblia. Submetam-se cabeças tosadas. Stephen esboçou um gesto rápido. Eu também tenho sangue rebelde em mim, disse o Sr. Deasy, do lado materno, mas eu descendo de Sir John Blackwood, que votou em favor da União. Nós somos todos irlandeses, todos filhos de reis. Ai de mim, disse Stephen. Per vias rectas, disse o Sr. Deasy firmemente. Era o seu lema. Ele votou em favor disso e, para fazê-lo, pôs suas botas de montar e cavalgou de Ards of Down até Dublin. Trota, trota, meu rocinho, e me leva até Dublin. Um fidalgo rural mal-humorado a cavalo com suas botas reluzentes. Um dia menos, Sir John. Um dia menos, excelência. Dia, dia. 2 botas de montar vão aos solavancos até Dublin. Trota, trota, meu rocinho. Trota, trota para mim. Isso me lembra uma coisa, disse o Sr. Deasy. O senhor pode me fazer um favor, Sr. Dédalus, com alguns dos meus amigos intelectuais. Eu tenho uma carta aqui para os jornais. Sente-se um momento. Eu só tenho que copiar o fim. Ele foi para a mesa perto da janela, puxou 2 vezes sua cadeira e leu algumas palavras da folha de papel no cilindro da máquina de escrever. Sente-se e me desculpe, disse ele por cima do ombro. Os ditames do bom senso. Só um instante. Por sob suas sobrancelhas hirsutas, ele examinou o manuscrito ao seu lado e, resmungando, começou a aguilhoar lentamente as teclas rígidas do teclado, soprando às vezes, quando acertava o cilindro, para apagar um erro.
Stephen se sentou silenciosamente diante da presença principesca. Emolduradas nas paredes, imagens de cavalos desaparecidos prestavam homenagem, com suas cabeças dóceis erguidas. Repulse, de Lord Hastings, Shotover, do Duque de Westminster, Ceylon, Prix de Paris, 1866, do Duque de Beaufort. Cavaleiros elfos os montavam, atentos a um sinal. Ele viu a velocidade deles ao defender as cores da coroa e gritou com os gritos das multidões desaparecidas. Ponto final, anunciou o Sr. Disse às suas teclas. Mas pronto, debate desta questão de grande importância. Lá onde Cranley me levou para ficar rico rapidamente, caçando seus favoritos entre as moitas salpicadas de lama, em meio aos gritos dos apontadores de apostas e a fumaça da cantina acima do lodo multicolorido. Fair Rebel, Fair Rebel. Dinheiro líquido no favorito, 10-1, como ele ganha dos concorrentes. Passamos apressados pelos jogadores de dados e os trapaceiros que exploram o jogo de dedais em busca das patas, bonés e jaquetas dos competidores. E por uma mulher com cara de rodela de carne, mulher de um açougueiro, que enfiava avidamente seu focinho na metade de uma laranja. Gritos agudos e os unidos de um apito soaram vindos do campo de esporte dos meninos. De novo, um gol! Eu entre eles, entre seus corpos contendores, numa mixórdia, o combate da vida. Você quer dizer aquele queridinho da mamãe, Cambaio, que parece estar ligeiramente de ressaca? Torneios. O tempo abalado repercute a cada impacto. Liças, lodo e rebuliço das batalhas. O gelado vômito mortal dos mortos, um brado de lanças alimentadas das entranhas sangrentas dos homens. Pois bem, disse o Sr. Disse, erguendo-se. Ele veio até a mesa, grampeou as folhas de papel. Stephen se levantou. Eu expus a questão em poucas palavras, disse o Sr. Disse. É sobre a febre aftosa. Só examine isso aqui. Não pode haver duas opiniões sobre este assunto. Permita-me abusar de seu espaço valioso, aquela doutrina de laissez-faire que ocorre tão frequentemente em nossa história, o comércio de nosso gado, o processo de todas as nossas velhas indústrias, a corja de Liverpool, que sabotou o projeto do porto de Galway, conflagração europeia, suprimentos de cereais através das águas estreitas do canal, a mais que perfeita imperturbabilidade do Departamento de Agricultura. Que me seja perdoada uma alusão clássica, Cassandra, por uma mulher que não valia nem um pouco mais do que sua reputação, para se chegar ao ponto em questão. Eu não tenho papas na língua, não é? Perguntou o Sr. Disse, enquanto Stephen continuava a ler. Febre aftosa, conhecida como preparado de cor, soro e vírus, porcentagem de cavalos imunizados, Rinderpest, peste bovina, cavalos do imperador Murzsteg, Áustria Meridional, cirurgiões veterinários, o Sr. Henry Blackwood Price, oferta cortês de um julgamento honesto, ditames do bom senso, uma questão da maior importância. No sentido completo da palavra, pegar o touro à unha, agradecendo a hospitalidade de suas colunas. Eu quero que isso seja impresso e lido, disse o Sr. Disse. Você verá, no próximo surto, que eles vão embargar o gado irlandês. E ele pode ser curado, e é curável. Meu primo, Blackwood Price, me escreveu que na Áustria ele é regularmente tratado e curado pelos veterinários de gado. Eles se oferecem a vir para cá. Eu estou tentando influenciar o departamento. Agora eu vou tentar a publicidade. Estou cercado de dificuldades por intrigas, por influências secretas, por... Antes de falar, ele ergueu o dedo indicador no ar com o gesto de um velho. Preste atenção às minhas palavras, Sr. Dédalus, disse ele. A Inglaterra está nas mãos dos judeus. Em todos os mais altos cargos, suas finanças, sua imprensa. E eles são um sinal da decadência de uma nação. Onde quer que eles se juntem, eles devoram a força vital da nação. Eu tenho visto isso acontecendo estes anos. Tão certo como estamos de pé aqui, os comerciantes judeus já estão em plena ação de destruição. A velha Inglaterra está
morrendo. Deu uns passos rápidos, com os olhos voltando animadamente a si, enquanto percorriam um extenso raio de sol. Deu meia volta e retornou à posição anterior. Morrendo, disse ele novamente, se ela já não estiver morta. De rua em rua, uma prostituta berra, e vai-se tecendo a mortalha da Inglaterra. Seus olhos escancarados fixavam severamente numa visão o raio de sol no qual ele se detivera. Um comerciante, disse Stephen, é alguém que compra barato e vende caro, judeu ou gentio, não é não? Eles pecaram contra a luz, disse gravemente o Sr. Deasy, que é possível ver a escuridão nos olhos deles, que é por isso que eles são os errantes da terra até o dia de hoje. Nos degraus da Bolsa de Paris, os homens de pele dourada cotavam o preço do mercado em seus dedos cobertos de anéis. Parolagem de patetas. Eles formigavam ruidosamente, insólitos, pelo templo, suas cabeças maquinando ferrenhamente por baixo de seus desajeitados chapéus de copa alta. Não eram deles. Estas roupas, esta fala, estes gestos. Seus olhos absortos e lentos desmentiam as palavras, os gestos ansiosos e inofensivos, mas sabiam do rancor concentrado à sua volta e sabiam que o seu zelo era vão. Vã a paciência que empilhava e armazenava. O tempo certamente dispersaria tudo. Um tesouro empilhado na beira da estrada. Pilhado e passado adiante. Seus olhos conheciam os anos de perambulação e, pacientes, tinham conhecido das indignidades de sua natureza humana. Quem não pecou? Disse Stephen. O que você quer dizer? Perguntou o Sr. Deasy. Ele deu um passo à frente e parou junto à mesa. Seu maxilar inferior pendeu um pouco para o lado, em dúvida. É isso a velha sabedoria? Ele espera ouvir alguma coisa de mim. A história, disse Stephen, é um pesadelo do qual estou tentando despertar. Do campo de esporte dos meninos ouviu-se um grito. Um apito estridente. Gol. O que aconteceria se esse pesadelo desse um pontapé de volta na gente? Os caminhos de Deus não são os nossos, disse o Sr. Deasy. Toda a história da humanidade se move em direção a um grande alvo, a manifestação de Deus. Stephen sacudiu seu polegar em direção à janela, dizendo, isso é Deus. Hurrá! Ai! Ri! O quê? O Sr. Deasy perguntou. Um grito na rua, respondeu Stephen, sacudindo os ombros. O Sr. Deasy baixou os olhos e segurou entre os dedos as asas pinçadas do seu nariz. Erguendo novamente os olhos, ele as soltou. Eu sou mais feliz do que você, disse ele. Nós cometemos muitos erros e muitos pecados. Uma mulher trouxe o pecado para o mundo. Por uma mulher que não era nem um pouco melhor do que ela, Helena, a mulher fugitiva de Menelau, os gregos guerrearam Troia durante 10 anos. Uma mulher infiel trouxe pela primeira vez estrangeiros para o nosso litoral. A mulher de MacMurrough e seu amante, O'Rourke, príncipe de Breffni. Uma mulher também causou a derrocada de Parnell. Muitos erros, muitas falhas, mas não o pecado dos pecados. Eu sou um lutador agora e serei até o final dos meus dias, mas eu vou lutar pelo direito até o fim. Por Ulster lutaremos e Ulster salvaremos. Stephen ergueu as folhas de papel em sua mão. Bem, senhor, disse ele. Eu prevejo, disse o Sr. Deasy, que o senhor não permanecerá aqui nessa atividade por muito tempo. O senhor não nasceu para ser professor, creio. Talvez eu esteja enganado. De preferência aprendiz, disse Stephen. E aqui o que você aprenderá mais? O Sr. Deasy sacudiu a cabeça. Quem sabe, disse ele. Para aprender é necessário ser humilde, mas a vida é a grande mestra. Stephen fez as folhas novamente farfalharem. Quanto a estas, começou ele. Sim, disse o Sr. Deasy. O senhor tem 2 cópias aí. Se o senhor puder fazer com que sejam publicadas imediatamente, Telegraph Irish Homestead. Eu vou tentar, disse Stephen. E o informarei amanhã. Eu conheço ligeiramente 2 editores. Isso é o bastante, disse o Sr. Deasy vivamente. Eu escrevi ontem à noite ao Sr. Field, membro do Parlamento. Há um encontro de comerciantes de gado hoje na City Arms Hotel.
eu pedi que ele apresentasse a minha carta antes da reunião. Veja se o senhor consegue pôr isso em seus 2 jornais. Quais são eles? O Evening Telegraph. Isso é o bastante, disse o Sr. Deasy. Não há tempo a perder. Agora tenho que responder essa carta do meu primo. Até a vista, senhor, disse Stephen, colocando as folhas no bolso. Obrigado. Não há de quê, disse o Sr. Deasy, enquanto procurava os papéis em sua mesa. Eu gosto de quebrar lanças com o senhor, por mais velho que eu seja. Até a vista, senhor, disse Stephen, novamente se inclinando para as costas curvadas dele. Ele saiu pelo pórtico aberto e seguiu pela alameda de cascalho sobre as árvores, ouvindo os gritos das vozes e os estalidos dos tacos no campo de golfe. Os leões, agachados sobre os pilares, enquanto ele passava através do portão. Terrores desdentados. Assim mesmo, eu vou ajudá-lo em sua luta. Mulligan vai me dar um novo apelido, o Bardo Protetor de Novilho. Senhor Dédalus, correndo atrás de mim, chega de cartas, espero. Um instantinho só. Sim, senhor, disse Stephen, dando as costas para o portão. O Sr. Deasy parou, respirando, com força e engolindo a respiração. Eu só queria lhe dizer, disse ele. Dizem que a Irlanda tem a honra de ser o único país que nunca perseguiu os judeus. O senhor sabia disso? Não. E o senhor sabe por quê? Ele franziu a testa severamente no ar luminoso. Por quê, senhor? Perguntou Stephen, começando a sorrir. Porque ela nunca as deixou entrar, disse o Sr. Deasy solenemente. Um acesso de tosse e de riso saltou de sua garganta, arrastando atrás de si uma cadeia chacoalhante de expectoração. Ele se voltou rapidamente, tossindo, rindo, com os braços erguidos, abanando no ar. Ela nunca as deixou entrar, gritou novamente através do riso, enquanto batia com os pés calçados de polainas nos cascalhos da alameda. É essa a razão. Sobre seus ombros sábios, o sol lançou lantejoulas e moedas dançantes através da marchetaria das folhas.